Bom dia, pessoal. Vamos falar de um tópico aí muito raro em vestibulares, ok? Mas está dentro de conjuntos de numeração. Que é a ideia de trabalhar em outras bases. Tá? Então, primeiro, conjunto numérico, os reais, eles trabalham em cima de uma base 10, ok? Então, fica mais fácil a gente contar. Temos aí 10 dedos, certo? Grupinho de 10 em 10. É um sistema posicional, ok? E cada grandeza, cada posição tem valor de 10. Então, como assim? A cada 10 unidades, eu transformo em uma dezena. 10 dezenas em uma centena e assim sucessivamente. Então, o sistema numérico reais é um sistema numérico na base 10, que ele vai fazendo grupinhos de 10 em 10. Olha só como você pode perceber isso também, que é a chamada decomposição decimal. O número 1487 é uma milhar, 4 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Ou seja, milhar é 1000, então 10 é a terceira, centenas 100, dezenas 10, unidade 1, então 10 elevado a 0. Então é isso que faz com que o sistema numérico seja base 10. É que cada ordem, cada posição tem valor, primeiro 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo e assim por diante. Ah, Henrique, se fosse decimais, você vem com o expoente negativo, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e assim por diante. Tá? Então esse é um sistema numérico na base 10. De uma forma geral, o sistema base B, base 2, base 10, 8, 9, 7, 15, 20, não importa. Se a base é B, um número natural, primeiro, você tem N elementos disponíveis. Quais são eles? De 0 a B menos 1. Porque volta, se der um grupo de 10, lembra? Eu não troco por 1 na frente, 10 unidades vira uma dezena. Então aqui vai ser a mesma coisa. Exemplo, base 7. Então eu tenho 7 elementos. Quais são eles? Quais são os algarismos que eu posso usar na base 7? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então para cada 7 unidades, vai passar para a casa da frente. Uma escrita algébrica para isso, ok? É a seguinte, escrita geral. Eu tenho um número na base B, que ele tem os algarismos, dn, dn-1 e assim por diante. Se eu quero transformar ele para a base 10, basta fazer a sua decomposição decimal, ou seja, d elevado a 0, ele tem valor b elevado a 0, d1, b elevado a 1, b2, d2, d3, d4, assim por diante. Olha só uma situação. 1, 0, 1, 0, 1, 1, na base 2, chamada base binária. Quem que é esse número na base 10? Então eu vou fazer a seguinte escrita. Então eu vou ter aqui, ó, primeiro, então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então esse aqui, 1, 2 elevado à quinta, depois 0, 2 elevado à quarta, 1, 2 elevado ao cubo e assim sucessivamente. Então essa escrita aqui na soma, você está falando o seguinte, que na base 2, eu estou fazendo um grupinho de 2 em 2, por isso que eu uso só os algarismos 0 e 1. Então, por exemplo, esse 1 aqui, ó, ele está falando do seu 2 elevado a 0, se ele entra ou não entra na soma. É 1, então ele entra na soma. Então quer dizer que o número 1 eu estou somando. E o 2 eu somo? Sim. Está aqui, está 1 na frente. E o 4? Não, o 4 eu não somo, porque depois 0 na frente. Então, quem que é esse número na nossa base 10? 2 à quinta, 32, 0, 8, 0, mais 2, mais 1. Então, 43 na base 2 é o número 1, 0. Ih, escrevi errado aqui, galerinha. Ó. Corrigi aqui rapidinho. Só uma. Pronto. Voltamos. Então, essa é a escrita na base 2, da base 10. Henrique, eu quero fazer ao contrário. Se você quer voltar para a base, aí você vai fazer a divisão, que é o inverso daquela multiplicação que a gente fez. Ó. Em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Aí eu pego lá, então, por exemplo, 43 na base 2. 43 para a base 2. Então, você pensa, usando só uma vez, quais desses números que eu vou somar para dar 43? Base 2, ó. Então, sem tentativa, 43 dividido por 2, divisão dentro dos inteiros, sem decimal. Metade de 43 dá 21, sobra 1. Guarde esse resto,
Então quer dizer que ele eu vou usar. 21 por 2 dá 10, sobra 1. 10 por 2, 5. Você vai fazendo essa divisão até não conseguir mais. Então olha só, chegou aqui eu faço mais uma divisão. Então quem que é 43 na base 2? Aí você vai escrever ele de trás para frente. Então é 1, 0, 1, 0, 1 e 1. Ou seja, para a soma da 43, eu estou usando 43. Os 16 eu não somo. 43 com 8 dá 40. Mais 2, 42. Mais 1, 43. Não tem outra opção. Então por isso que o 43 na base 2 ficou 1, 0, 1, 0, 1. Aí dois exercícios para a gente fazer da sua apostila. Tá? O primeiro que é a questão de número 2. Correto? Não. Questão 3. Que fala que o professor Arquimedes fala a seguinte frase. No último final de semana visitei a fazenda de um amigo e observei que um dos cercados existiam apenas 24 vacas e 32 bezerros, num total de 100 animais. Opa, 24 mais 32 não dá 100, né? Não dá 100 na nossa base. E é isso que eles discutem no texto. Então quer dizer que existem outras bases. Então consideremos que esses três números estejam na base x. Como que eu vou decompor ele para a base 10? Então eu vou fazer aquela escrita. Ó. Quem que é o 2, 4 na base x? Então é 4 vezes x elevado a 0 e 2 vezes x elevado a 1. 3 e 2. Então 2 vezes x elevado a 0 e 3x elevado a 1. O 100. Então 0, 1 e 2. Então 1x ao quadrado, 0x elevado a 1, 0x elevado a 0. Sempre começa do 0, 1. 0, 1. O expoente sempre começando do 0. Aí você acaba caindo numa equaçãozinha, olha só que bonito, do segundo grau. Quais são as raízes? 6 e menos 1. Menos 1 não serve, porque não tem raiz negativa, base negativa. Então quer dizer que a base que o Arquimedes estava trabalhando era uma base 6. Chegando então na letra D. Aí uma outra questão também, uma questão da Epicar, que fala que o número n na base x é escrito por 1, 0, 4, 1. E na base x menos 1, o número é 1, 4, 3, 1. Então eu vou reescrever esse número na base 10 e esse também na base 10. Porque se os dois estarão na base 10, eu vou igualar eles. Então olha só o que acontece. Lembrando, eu tenho que x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x ao cubo. Então 1, 0, 4, 1 na base x para a base 10 ficou x ao cubo mais 4x mais 1. Toda a decomposição está aqui. Repete esse procedimento com esse número. Dá mais trabalho, porque a base agora é x menos 1. Então, ó, 0, 1, 2, 3. Então, o cubo de x menos 1, cubo de x menos 1, quadrado de x menos 1, e assim por diante. Aqui a gente vai precisar daquela matéria de produtos notáveis. Cubo da soma. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Quadrado a diferença. Aqui eu só fiz a distributiva. Tá? Então, fazendo toda a distributiva agora desse 4, agrupando todos os termos em comum, quem que é esse número nosso aqui na base 10? É x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, eu quero que esse número seja igual a esse. Então, portanto, cai numa equação de terceiro grau? Não. Manda esse x ao cubo embora, eu caio numa equação de segundo grau. 0 não serve, porque a base tem que ser sempre um número natural diferente de 0. Então, quem que é a base? A base é 6. Só que não satisfeito em pedir a base, ele te pede esse número n na base 2. Então, primeiro, quem é esse número? 6 ao cubo, mais 6 vezes 4, mais 1. Então, esse número na base 10 é 241. Quem que é esse número na base 2? Base binária. Então, vamos decompor. Divide por 2. Então, toda divisão por 2, ó, sem decimal. Repare que eu estou reservando o resto ali, ó, que é o que a gente usa. Chegou em 1, opa, 2 dividido por 1 dividido por 2 não tem jeito, então parei. Então, quem que é meu número? Eu começo a escrever de trás para frente. Tá? Então, quem que é 241 na base 2? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 e 1. Então, chega aí, portanto, na alternativa correta, a letra I. Então, esse foi a parte aí de sistema numérico na base, né? Ou seja, quando você quer mudar a sua base. Não é uma coisa comum, mas estamos aí. Um outro detalhe é o grau, ele é um sistema na base 60.
Aí quando você trabalha com uma base acima de 10, por exemplo, ó, volta aqui um pouquinho. Quando você trabalha com acima da base 10, aí você começa a usar símbolos. Por exemplo, base 15. Então você tem 15 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 não usa. Aí você usa a letra A. Porque um algarismo é só um símbolo. Então o B vai representar o 11. Então isso também pode acontecer. O grau é base 60. Mas por que você usa radiano? Porque quando você transforma um número para radiano, você está transformando ele para a base 10. Saiba disso. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Manda aí mensagem, comentários. Fique à vontade. Bons estudos diários e até mais.